Uma reserva biológica que esconde mais que aves, plantas e mamíferos. Na reserva do Sassafrás, em Doutor Pedrinho, a história de um óleo que ganhou o mundo. De Santa Catarina para a Alemanha, Japão e Estados Unidos. O produto chegou a ser vendido para a NASA. Conheça agora aqui no Mosaico um pouco da história do Safrol, o óleo de sassafrás. O sassafrás é uma das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A planta foi explorada ao extremo porque dela pode ser extraído um óleo conhecido como óleo de sassafrás ou safrol, de grande importância para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica. Em Santa Catarina, milhares de árvores foram abatidas, picadas e transformadas em óleo num processo a vapor entre 1940 e 1980, nas famosas fábricas de óleo de sassafrás. Em 1992, foi proibida a exploração desta árvore. Na cidade de Doutor Pedrinho, o óleo fez história. Siegfried Domer era proprietário de uma fábrica de safrol. Ele exportou o produto para diferentes lugares do mundo, como Alemanha e Japão. Siegfried conseguiu comprar caminhões com um mês de trabalho. O safrol, na época, era vendido por $7 o quilo. A fábrica chegava a vender 1.000 quilos por mês. Siegfried começou a explorar o sassafrás com 15 anos de idade e só parou em 1992 por conta da proibição. Hoje, aos 74 anos de idade, ele mostra o que sobrou da fábrica de safrol. Fabricava o óleo, botava no porto de Itajaí ou em Paranaguá, dependendo da entrada de navios. Então, chegava no porto, dava carta de crédito e você cobrava no Banco do Brasil na época. Eu tinha, na época, 36 empregados, né? Eu tive que indenizar eles, né? Ou dar outro serviço. Aí nós procuramos fazer outra coisa, mas o capital de giro a gente usava para comprar mais matas de sassafrás e isso ficou tudo perdido, né? Isso, agora não tenho mais nada disso, né? O empresário de Doutor Pedrinho chegou a ser entrevistado por estudantes alemães para uma publicação científica da Alemanha sobre o óleo de sassafrás. Wir unsere ursprüngliche hinsichtlich Canela Sassafrás Unternehmen. Ele fala da parte técnica e também do cultivo desde o começo da semente até o corte, né? E até a fabricação. Só tem o livro em alemão? Só tem em alemão. O óleo perfumado chama a atenção pela cor. São raríssimos os frascos de safrol. Aqui em Doutor Pedrinho, algumas famílias ainda guardam o que um dia eles chamaram de óleo de ouro. É o caso de seu Valmor, que trabalhou por 25 anos em uma fábrica de safrol. Hoje, aposentado, ele fala com carinho da época em que o produto da terra era exportado para o mundo inteiro. Dava muito dinheiro. O patrão não passava, na realidade, no fundo, mas nós sabíamos quando ele vendia, por exemplo, e esse valor na época era na faixa de 5 até $7 o quilo. Era muito dinheiro? Era muito dinheiro, porque na época o dólar era sempre, todo mês ele aumentava um monte. Era isso aí, então daí ele dava, era muito rendável. A Itália, França, a Inglaterra, Estados Unidos, compraram muito óleo desse sassafrás. Meu Deus, eu sinto ainda saudades da época, que a gente se criou com aquilo, né? Daí então a gente gostava muito, foi difícil. É porque ninguém estava preparado, né? Que hoje em dia daí a gente foi inventando outras coisas, foi plantando reflorestamentos, daí então a coisa mudou, mas naquela época foi muito difícil. Hoje, Sassafrás é o nome da Reserva Biológica Estadual localizada em Doutor Pedrinho. Ela é uma das 3 existentes no estado. Por se tratar de uma reserva biológica, aqui a proteção é integral e só pode ser utilizada para pesquisa e educação ambiental.
Na reserva, algumas espécies da canela sassafrás e muito mais. Por aqui vivem 335 espécies de aves, mamíferos como puma e anta. A reserva tem uma área de 5.229 hectares. Se for circular toda a reserva, teremos um total de 40 quilômetros. Hoje aqui na reserva do Sassafrás, nós já temos resultado de pesquisa de avifauna, onde foram levantadas 335 espécies, porque a gente está numa região de transição entre a floresta umbrófila densa e a floresta umbrófila mista. Então talvez a explicação para ter tanta diversidade de espécies é essa área de transição. E essas 335 espécies, elas correspondem a 52% das espécies que nós temos no estado e 18% que temos a nível de Brasil. Com relação à mastofauna, né, os mamíferos, nós também temos uma pesquisa onde foram encontrados mais de 50 espécies de mamíferos acima de 2 quilos. E o mais interessante deles, né, que todo mundo fica deslumbrado, que não sabe que isso ainda existe aqui, é o puma, que é o maior felino que a gente tem hoje no estado, né? Antigamente existia a onça pintada, mas não se tem mais registros. Não posso dizer que não existe mais, mas hoje o puma, na pesquisa, a gente estima que existe uma população de pelo menos uns 6 ou 8 aqui que fazem da reserva o seu hábitat. Então, dentro da flora, nós também temos um ambiente com espécies listadas como ameaçadas, que é o caso do sassafrás. Nós temos a embuia, nós temos o xaxim-bugio, que era usado para fazer vaso. Nós temos também a araucária, alguns exemplares de araucária, e também a canela preta. Então, essa unidade é fantástica dentro daquilo que ela conserva de biodiversidade. E depois do intervalo, a riqueza adquirida através do óleo de sassafrás e as deslumbrantes paisagens naturais de Dr. Pedrinho. É um minuto só e nós já voltamos. O óleo de sassafrás gerou muito desenvolvimento para a cidade. Famílias inteiras trabalhavam nas fábricas do óleo. O produto era usado pela indústria farmacêutica e chegou a ser vendido para a NASA. Hoje, a cidade com cerca de 3.500 habitantes tem na memória a época de riquezas no auge do safrol. O safrol, que é o produto gerado, né, pelo sassafrás, que o nome científico é o Cotia odorífera, ele era muito utilizado em Santa Catarina como um produto que tinha um valor bom, né, porque era exportado, onde tem uma larga utilização na indústria química, como um dos componentes até utilizado pela NASA do combustível das naves que vão para o espaço. E também ele tem uma peculiaridade que ele é mais denso que a água, então é usado também como lubrificante de peças que trabalham embaixo de água. Ou seja, a maioria dos óleos, eles ficam em cima da água, porque são menos densos. E o sassafrás, o safrol, ele fica no fundo. Então é uma das particularidades dele. Atualmente, a agricultura é base de desenvolvimento econômico do município. Destaque para a produção de arroz. Praticamente a extração de madeira, não só do óleo de sassafrás, mas da madeira nativa em si, né? Ela trouxe certo prejuízo para um determinado público, né? Mas as pessoas se adaptaram assim naturalmente com outras culturas, né? Foram adaptando e com isso também ajudaram a preservar a mata, né? Mas com certeza o maior destaque da cidade está na natureza. Imponentes cachoeiras chamam a atenção. É o caso desta, conhecida como Véu de Noiva. A gruta Nossa Senhora de Fátima foi construída sob uma queda d'água. Ainda tem a Cachoeira Paulista. Essas belas cachoeiras que aqui nós encontramos, né? São várias cachoeiras, no outono são 32, mas as mais visitadas são 3, né? Que é a Cachoeira Véu de Noiva, Paulista e Gruta Nossa Senhora de Fátima. Com
Com a proibição da exploração do sassafrás em 1992, milhares de moradores de Doutor Pedrinho tiveram que se adaptar a uma nova realidade. A era do safrol chegou ao fim. Uma história rica e próspera ficou na memória da cidade. Hoje, através da agricultura e do turismo, o município cria alternativas para uma nova era.